Pois é. O nosso capitão teve ali no julgamento, né? Ele teve frente a frente com o Xandão, né? Um episódio aí que ele foi dar o depoimento acerca do golpe, né? Da tentativa de golpe do 8 de janeiro. E ele teve frente a frente com o Xandão ali, ele teve uns embates. Embates não, né? O Bolsonaro afinou e meio que deu uma cagada pra todo mundo, até chamou o pessoal que apoiava ele de otário. É um bando de maluco, né? São as palavras dele. Que é aquele pessoal que ficou acampado lá na... Ficou acampado lá na frente, invadiu, fez todo aquele monte de loucuragem. E agora a gente vai reagir aqui a BBC, o Big Black Cock, ou babacas britânicos colonizadores. E eles trouxeram os 5 melhores momentos de Bolsonaro versus Xandão no STF. E a gente vai dar uma assistida. Curta, compartilha, se inscreve. Faz tudo aquilo que a gente já está acostumado a pedir. Por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Quero ganhar dinheiro no YouTube. Tô sendo sincero. Ajuda nós. Vamos lá. Aperta o play. O ex-presidente Jair Bolsonaro adotou um tom ameno, Tá bom, pediu volume, desculpas e até fez piadas ao ser interrogado na ação no Supremo Tribunal Federal, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após a última eleição presidencial. Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa que, segundo a Procuradoria-Geral da República, tinha o objetivo de abolir o Estado democrático de direito por meio de um golpe de Estado. Mais uma vez ele negou a acusação, embora tenha dito que chegou a discutir possibilidades para reverter o resultado eleitoral. Eu sou João Felete, repórter da BBC News Brasil, e neste vídeo eu mostro alguns dos principais momentos do interrogatório, que foi a primeira ocasião em que Bolsonaro ficou frente a frente no tribunal com o ministro Alexandre de Moraes, com quem ele trava um embate. O Xandão, um sujeito lombrosiano, assim dizia Roberto Jefferson, né, que tá por aí, preso, igual um passarinho na gaiola. Há anos. Logo no início do depoimento, Bolsonaro se desculpou com Moraes por ter insinuado que ele e outros ministros da corte teriam recebido milhões de dólares de forma ilegal durante o processo eleitoral de 2022. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que... Ih, já afinou logo de cara. Esse aí é um mito de vocês. O herói do povo brasileiro. O herói de uma boa parcela de gente que foi enganada por esse homem. Vamos lá. Era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Em outro momento, Moraes questionou Bolsonaro se ele teria participado da elaboração de uma minuta para decretar um estado de sítio ou de defesa após sua derrota eleitoral. Essa minuta é peça central na acusação contra o ex-presidente. Esse documento, segundo os investigadores, previa até a prisão de autoridades, incluindo Moraes, para impedir a posse do presidente Lula. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Sorocabano, o Steve Bannon de Sorocaba, que era ministro de... Ele não era ministro, ele era secretário internacional da presidência, um bagulho assim, para assuntos internacionais. Ele foi o cara que fez aquele símbolozinho do White Power numa comissão da CPI e deu um bafafá do caralho. O Felipe Martins com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra... O artigo 142 é o poder moderador, né? Que diz que o exército poderia ser acionado por um dos 3 poderes para restabelecer a ordem. Essa era a pauta que se falava muito aí
Inclusive tinha um jurista famoso chamado Ives Gandra Martins, que era o principal defensor dessa causa aí, desse artigo da Constituição. Só que não faz muito sentido, porque ele é um artigo antigo, né? Ele era da época da monarquia, se não me engano, da Constituição monarquista ainda. Da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele teve lá. Várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Ele parece o baratão do MIB. Olha ali, ó. Ele tá virando o baratão do MIB. De tanto comer camarão, de tanto comer a barata do mar, chamada camarão, ele tá virando um baratão. Olha ali, coisa mais feia. Várias vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? É uma laminuta. Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas Bolsonaro reconheceu que houve uma reunião para discutir o que ele chamou de alternativas dentro da Constituição após o Tribunal Superior Eleitoral definir uma multa de 22 milhões de reais ao PL, o partido de Bolsonaro, após a legenda apontar uma suposta fraude na eleição sem apresentar provas. Deu ruim. A discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria um estado de sítio, por exemplo. Até ouvi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. O que isso na prática for, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Bolsonaro também foi questionado se tomou alguma providência para desmobilizar as manifestações que pediam uma intervenção militar no final de 2022, incluindo a que permaneceu em Brasília até os ataques às sedes dos 3 poderes da República em 8 de janeiro. Com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Não, se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1.000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, porque no dia todo... O cara, desde o primeiro dia, ele estava fazendo protesto contra o STF, dizendo que tinha ditadura da toga, que antes de ser presidente falava que ia dar golpe no primeiro dia. Ele tentou o tempo inteiro esgaçar o tecido social para tentar inflar o pessoal para dar o golpe. E só não aconteceu o golpe porque o governo trabalhou bem rápido, né? O governo eleito ali. Tanto é que teve uma discussão. O Lula queria botar estado de sítio, pedir intervenção militar, né? E aí a Janja ainda falou que isso é golpe, se entregar para os militares é golpe. E aí acabou que não ocorreu isso daí. A única intervenção militar que teve, né? Teve um estado de intervenção ali, foi no governo estadual de Brasília e tal. Isso aí é fato notório e tal. Já foi bem noticiado. 2 de janeiro, o atual presidente não desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco é tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora, como já disse aqui, 4ª, quinta-feira, que antecedeu o de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte da Paz. Já chegou a ter mais de 20.000 pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. E, infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas
especial de os estados para vir aqui no dia 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou. Então, tinha um monte de grupo de Telegram, ele chamava a Festa da Selma, e tipo, todo mundo sabia que ia dar merda no dia 8, já era meio sabido, e foi o que aconteceu. O Bolsonaro ficou durante 4 anos incitando o golpe, e seus apoiadores, tinha gente paga lá para fazer protesto em frente ao STF desde sempre, tinha Sarah Winter, tinha um monte de maluco, tinha os caras atacando foguete, logo depois da eleição ali, se eu não me engano, no dia da diplomação teve aquele atentado que acharam um monte de bombas e tal, que o cara ia explodir no aeroporto. Tava se formando um clima, teve ônibus que pegou fogo em Brasília, teve um monte de quebra-quebra e tal. Não foi essa belezinha que o Bolsonaro tá querendo fazer passar aí. Só quem é otário cai nessa, né? E saber como aquilo aconteceu. Essas pessoas foram embora, voltaram aos seus ônibus, foram embora, deixou o pessoal que estava lá, já acampado lá, sofrendo as consequências, que, no meu entender, a grande maioria sequer esteve próximo do prédio de poderes, que, inclusive, nós repudiamos. Mas também houve momentos de descontração no depoimento. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor. Aproveita para passear enquanto não vai parar em cana, né? E nada de querer se entupir de camarão aí pra fugir da justiça, né? Por favor, cumpra aí, seja homem, seja preso, fica bonitinho lá na gaiola. Você pode ter todas as críticas ao Lula, e eu as tenho, mas o Lula foi homem pra aguentar a cadeia, né? Ele foi homem pra ficar preso lá e provar que o Moro, de fato, ele era uma pessoa, um juiz, como se diz na gíria de futebol, o juiz comprado, o juiz ladrão. Aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? Cara, esse julgamento, essa parte aí já viralizou, né? Foi um bagulho muito paia, né? Se a gente lembrar a oitiva do Lula pro Sérgio Moro, o Lula não podia falar nada, os caras trataram o Lula com uma indecência. A Gabriela Hadid também, o Sérgio Moro, foi punk. Aqui o Bolsonaro parece um passeio no parque, né? Foi bem tranquilo. Sabe, eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser... O Xandão, assim, né, cara? Ele foi nomeado pelo Temer. Ele é um cara de direita defendendo a democracia liberal, né, o status quo. Por isso que ele está, de certa forma, atuando, né, contra o bolsonarismo, porque eles querem destruir o status quo para voltar a retroceder a uma coisa pior. Existem os revolucionários que querem destruir a ordem para colocar uma ordem nova, né, fazer uma revolução, mudar a classe do poder, né? E existem os reacionários, que é gente tipo o Bolsonaro, os protofascistas, que eles querem acabar com a democracia liberal para colocar um regime, uma espécie de coisa do passado idílico, né? Tipo uma ditadura militar, um regime de extrema direita, que mantém a ordem, só que aumenta as agruras do sistema atual para as classes menos favorecidas, né? Os pobres e tal. E no caso, eles são uns reacionários. Você me ouviu isso em 26, é isso aí. Eu declino novamente. Imagina, né? Bolsonaro, presidente, Xandão vice. Se o Bolsonaro não tivesse escolhido o Xandão como inimigo desde o começo, seria uma baita chapa, porque o Xandão, ele foi ministro da segurança do Temer, ele foi nomeado ministro, não, se não me engano ele foi ministro de segurança, foi do governo Temer, ele foi nomeado ministro do Supremo pelo Temer, ele é um cara bem de direita, só que como as coisas andaram para a extrema direita, ele parece um cara razoável, mas ele não é.
Meu ministro. Agora é meu ministro, né? Mas tava planejando plano pra matar ele ali. Ele, o Lula, o Alckmin. Agora ele é meu ministro. O homem virou um rato. Desculpa aqui. Em outra ocasião, ao responder uma pergunta do Procurador-Geral da República, Bolsonaro disse que nunca fez ataques ao sistema eleitoral, mas sim críticas. A desconfiança não começou comigo. Conta essa pra mim. Tu não vai meter essa pra mim, né? Não. Tu não vai contar essa daí. Cara, ele fez reunião com embaixadores. Ele disse que se não tiver voto impresso não tem eleição, que não ia entregar, que a eleição tava fraudada. Ele mentiu pra caralho. Ele soltou o inquérito que era sobre segredo de justiça, publicou, fez uma live dizendo que ia provar um monte de coisa, que a urna era fraudada, que não sei o que. Aí no final a única coisa que ele conseguiu dizer é que não temos provas. Parecia o Deltan Dallagnol. Não temos provas, mas temos convicção. Foi bem bizarro. Só quem não tem memória que cai nessa historinha furada, ou quem já foi tragado pelo bolsonarismo, né? Começou com o Brizola lá nos anos 90, passou por Flávio Dino, uma crítica realmente bastante contundente em 2012. Em seguida, talvez num ato falho, Bolsonaro se disse carta fora do baralho ao comentar suas críticas ao sistema eleitoral. Isso embora ele venha dizendo que pretende se candidatar à presidência em 2026, mesmo se encontrando inelegível até 2030 por uma decisão da Justiça. Então, acredito que nós, os senhores, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar uma providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. A BBC conversou com o professor de Direito da USP, Rafael Maffei, sobre a estratégia de Bolsonaro no depoimento. Ele diz que apoiadores do ex-presidente podem ter se frustrado se esperavam que Bolsonaro enfrentasse o ministro Alexandre. Mas só quem é otário achou que ele ia enfrentar mesmo. É um cagão. Isso é um cagão de marca maior. De Moraes. Pelo contrário, Maffei diz que Bolsonaro tratou Moraes com deferência, inclusive fazendo piadas. Uma atitude bem diferente da postura de enfrentamento que ele adotou contra Moraes quando era presidente. Para o criminalista, não parecia o depoimento de alguém que se diz submetido a uma injustiça. Bolsonaro foi o 6º réu a depor nessa ação. Todos, como ele, negaram as acusações. Depois disso, o processo entra em suas fases finais até que a primeira turma do STF tome uma decisão sobre o destino dos réus. Ainda não há data para esse fecho. Para saber mais notícias sobre esse processo, acompanhe nossa página bbcbrasil.com e os nossos canais nas redes sociais. Obrigado. Cara, espero que o nosso capitão aí seja preso, né? Fique numa gaiolinha por um bom tempo. Gostaria que ele tivesse o mesmo destino do Videla da Argentina, né? Ficou preso, prisão perpétua, e morreu na cadeia. E seria muito legal. E espero que ele tenha uma vida bem longa na cadeia. Igual um passarinho, que ele consiga cumprir toda a sua sentença na cadeia. No Brasil não tem prisão perpétua, né? O máximo que se pega é 30 anos. Como ele é um idoso, ele vai ter diminuição de pena. Talvez até tenha uma domiciliar, talvez tenha várias outras coisas que façam com que ele nem cumpra a pena, né? Porque gente branca, rica, de classe média, rico, influente, não fica preso no Brasil, né? Pra ficar preso, tu tem que ser pobre, preto e roubar um desodorante. Aí tu é preso sem direito a habeas corpus. Tu é preso preventivamente, joga uma chave fora e te deixa lá. Não vai acontecer bosta nenhuma com esse verme do caramba. Agora vamos... Acho que esse resumo da BBC é muito sério, então a gente vai tentar... Eu vi um pedacinho de um vídeo do Daniel Duncan, vou ver se eu consigo achar o certo aqui. Será que é esse? Acho que vocês, tá todo mundo esperando, que era o Xandão. Eu acho que ele tava esperando mais do que ninguém nesse momento, com certeza, porque imagina o rancor de uma pessoa que teve a gaveta cagada por bolsonarismo. Assim, este homem está aguardando isso há meses. E ele foi assim, ó, com uma presença, né? Chegou lá já falando assim, ó, velhinha com Bíblia na mão é um caralho. Os caras falaram, é velhinha com Bíblia na mão. O Xandão não é velhinha. Velhinha tá em bingo clandestino, não tá cagando em gaveta do... Ele não falou com essas palavras, evidentemente, mas era isso que ele tava pensando, né? Teve até uma hora lá que o Xandão ele falou que por falta de tempo,
porque não deu tempo, ele não mostrou lá um vídeo que ele fez com as provas da denúncia, né? O cara ficou a madrugada inteira no CapCut cortando vídeo de golpista. Se isso não é ódio, eu não sei mais o que é. Aliás, o Xandão perdeu uma ótima oportunidade de usar o mesmo template de acusação do Lula na Lava Jato. Ele devia ter feito isso, né? Fazia um círculo assim, escrevia 8 de janeiro e começava a puxar a setinha. Cagaram na minha gaveta, roubaram a porta do meu escritório, minha caneca do Corinthians, tentaram me matar e fizeram uma figurinha com a minha cabeça igual uma pica. Ai, caralho. Aqui. E aí... Genial. Genial. Mas... E que profissional, viu? Que profissional o senhor Alexandre de Moraes. Profissional, porque eu não tenho essa maturidade. Não tenho essa maturidade de ler em voz alta as falas do Bolsonaro e não imitar de um jeito bem pejorativo. Ele lia com uma seriedade, assim, não mandava nenhum tá ok, assim, não mandava nenhum tá ok. É porque é o seguinte, eu fiz isso, fiz aquilo. Não tem como não imitar o Baratão do MIB. Lia assim, falei, mano, caralho, esse homem é muito profissional, velho. Caralho. E ele sabe se divertir quando ele quer, né? Ele sabe se divertir, né? Porque eles podiam ter resolvido tudo no mesmo dia. Mas ele só aceitou a defesa no dia seguinte. Por que fazer justiça se você pode deixar o animal sofrendo por 24 horas? Mas ele resolveu em 15 minutos. Mas vamos deixar esse cara sofrendo um pouquinho. Né? E ele tá fazendo meio que uma torturinha psicológica no Bolsonaro, né? Toda semana um amigo dele vai preso. Né? Não é? Isso aí é programado. Ele sabe que o Collor foi preso agora. Recentemente o Collor, né? Só demorou 35 anos, né? Então, né, cara, 35 anos desse filho da puta solto, agora tá na cadeia. Aí tava alegando 50 mil doenças. É o que o Bolsonaro vai fazer, né? E ele mandou lá prender o Collor, né? Não, e teve um cara que ofereceu emprego pro Collor, de gerente, dentro da cadeia. Tu vê como até quando vai preso, o bicho tem vantagem na hierarquia, né? Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. E, aliás, o Collor também tentou meter a desculpa da UTI, né? Quando tentaram prender ele. Esse é meu medo foi mal. Agora, né? O Xandão causar uma superlotação de UTIs no Brasil. Você vai lá na UTI e tá o Collor lá parado. Você tem um infarto e o Collor. Acho que vou... Ai, caralho. Será que tem mais um videozinho dele? Já que estamos aqui, vamos dar mais uma espiadinha. A gente tá aqui no Rio. Esse é o planeta que vocês viram agora. A gente tá aqui no Rio, eu não imaginei que vocês iam vir, porque a gente fez uma besteira muito grande. Não tem mais. A gente desmarcou o show, né? Acho que vocês, tá todo mundo esperando, que era o Xandão. Eu acho que ele tava esperando mais do que ninguém nesse momento, né? Com certeza, porque imagina o rancor. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, caso você tenha feito. Peço para você se inscrever aí no canal do Daniel Duncan. Peço para você mandar a BBC tomar no cu, porque eles defendem um monte de merda aí, que eles são uma empresa estatal britânica, né? Então, tipo, eles defendem uma porrada de merda que acontece no mundo, desde noticiar um monte de genocídio que acontece no mundo, por exemplo, na faixa de Gaza, o que está acontecendo é bem mal noticiado, no Iêmen, e tem vários outros no mundo aí que eu não vou lembrar. Então, manda aqueles britânicos, filha da puta, tomar no olho do cu deles e se inscreve no canal do Daniel Duncan, o cara é bom de serviço, o cara sabe o que faz. Até a próxima e tchau, tchau.